Eu vou ver para vocês de novo o versículo, quando ele diz: Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, aquelas pessoas que aparecem aqui como falsos cristãos, falsos judeus, falsos convertidos, elas iam ser realmente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Elas iam ser direcionadas àquela igreja. Olha só, meus irmãos, que coisa especial. Quando a igreja serve a Jesus, o Senhor manda ao altar daquela igreja essas pessoas. E Ele faz com que ali as pessoas experimentem o amor de Deus. Há um tempo atrás, nós começamos a orar e vimos essa obra do Espírito Santo, que é Ele que desperta as pessoas para virem à igreja. E nós começamos a pedir: Senhor, mostre essa igreja como uma porta que o Senhor abriu para a salvação de homens e mulheres nesta cidade. Ficamos orando e pedimos a Deus que Deus levantasse dos 4 cantos desta cidade homens e mulheres de todas as idades, do sítio e da cidade. E passamos um bom tempo orando assim. E depois de algum tempo nós começamos a ver uma resposta do Senhor. Hoje nós temos na igreja pessoas de todas as idades, da criança ao idoso. Temos na igreja pessoas dos 4 cantos da cidade, em todos os bairros tem. Temos pessoas do sítio e pessoas da cidade. Pessoas que o Espírito Santo começou levantando e Ele mesmo foi guiando essas pessoas para a igreja e trouxe elas. E ao chegarem aqui, Deus deu também essa experiência deles perceberem o amor. Nós falamos no culto da virada de ano, uma das marcas dessa igreja, que é o amor entre os irmãos, é a dedicação dos irmãos e das irmãs, é o zelo pelo culto, é a espontaneidade que os irmãos estão tendo de adorar a Deus e de servir a Deus, é a forma como vocês se dispõem para darem o melhor de vocês para que a obra de Deus aconteça. Meus irmãos, isso é algo que Deus se agrada e que faz Deus trazer o crescimento da igreja. Aqueles irmãos ali de Filadélfia, como eu já falei, eram diferentes da igreja de Sardes. A igreja de Sardes tinha tudo a seu favor, mas eles não souberam valorizar aquilo que eles tinham. E por não saberem valorizar aquilo que era ao seu favor, eles foram derrotados e foram reprovados pelo Senhor Jesus. Mas a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus mesmo diz que era uma igreja que tinha pouca força. Mas apesar dela ser uma igreja com pouca força, ela foi uma igreja fiel que agradou a Deus. Quando existe a nossa boa vontade de fazermos o melhor para o Senhor, nós não usamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dificuldades como desculpas para não servirmos a Deus. Nós não usamos a nossa pouca força, a nossa limitação como desculpas para não trabalharmos para o Senhor, para não servirmos ao Senhor. A igreja de Filadélfia, ela mostra que mesmo você sendo fraco, se você tiver amor às coisas de Deus, se você tiver zelo pelas coisas de Deus, você é capaz de guardar a palavra do Senhor e não negar a sua fé. E essa maneira, meus irmãos, de não negar a fé, ela está relacionada ao testemunho, né? A igreja em Sardes, ela tinha nome de que era viva, que era uma igreja avivada, de que era uma igreja zelosa. Mas, na verdade, diante do Senhor, ela estava negando a sua fé. Já a igreja de Filadélfia, que era vista como uma igreja fraca, por ser talvez uma igreja pequena, talvez por ser uma igreja pobre, né? Era considerada uma igreja fraca. Mas aos olhos do Senhor, aquela igreja ela era forte.
e ela foi declarada como uma igreja vencedora, como uma igreja santa, como uma igreja que guardava a palavra de Deus e não negava a sua fé.